Boa tarde. É com muita alegria que temos a oportunidade de nos reencontrarmos através desse meio virtual, aonde então, unidos através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, estamos buscando o nosso fortalecimento, amenizar as dores que cada um de nós traz dentro de si e, principalmente, alimentarmos a esperança de que somos merecedores do amparo e do benefício ofertado pelos amigos espirituais e merecedores também das bênçãos de Deus e de Jesus. E assim, busquemos nos interiorizar, imaginando que uma luz muito clara toma conta do ambiente do qual estamos inseridos para ouvir e para receber a palavra do Senhor. Essa mesma luz, além de tocar os nossos corações e nos beneficiar, também vai beneficiar toda a estrutura vibracional do nosso lar, vai beneficiar os nossos parentes que convivem conosco, os nossos amigos que porventura estejam também buscando, através de uma reflexão, entender um pouco melhor essa ligação entre matéria e espírito. E para tanto, então, vamos respirando, sentindo o pulsar da vida dentro de nós. E expressarmos, então, os nossos agradecimentos aos nossos anjos guardiões e a este companheiro. Pedimos que nos acompanhe nessa jornada, que nos levará então à presença de Deus, nosso Pai Criador. E nesse nosso caminhar, vamos então sendo recepcionados por amigos que nos motivam, que nos auxiliam, para que possamos chegar à presença da doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E essa Mãe, que nesse encontro nos envolve no seu manto azulado, tocando os nossos corações, fortalecendo a nossa fé e trazendo-nos a mansietude que se faz necessária. E assim, vamos nos sentindo mais leves e ela nos pega pelas mãos e nos conduz à presença de seu Filho muito amado. E nós, visualizando a figura do Cristo, em sinal de respeito, nós nos ajoelhamos espiritualmente e reverenciamos a Ti, Mestre amado, agradecidos que somos pelo Teu Evangelho redivivo, pelo Teu exemplo, mas principalmente, Senhor, queremos agradecer-Te o amor que Tu nutres por cada um de nós, Teus irmãos menores. E junto a Ti e junto a Maria, pedimos que possamos então sermos levados à presença de Deus e na presença do Pai Criador. Queremos pedir as Tuas bênçãos e agradecer-Te a vida, agradecer a família que nos recebeu, a família que constituímos, agradecer-Te todas as experiências que temos vivido, porque foram através delas que temos a oportunidade, então, do entendimento, de já termos um interesse de buscarmos o Teu reino. E somos gratos a Ti, Senhor Deus, por esta vida.
E pedimos então que nessa tarde possamos te louvar através da prece que Jesus nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida que saibamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença de amigos que, direta ou indiretamente, tutelam por nós, tutelam pelo CAE, que possamos então iniciarmos as reflexões da preleção dessa tarde, dando graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre a lição de número 76 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Edificações, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, lembrando que o capítulo 5 de Mateus é onde apresentado o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e Mateus vai nos trazer, explicando-nos sobre os acontecimentos da vinda de Jesus, né, na sua tarefa messiânica, as condutas, né? Então ali ele fala que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e também esse trecho aqui que nós vamos estar refletindo sobre. E o trecho é o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, nesse trecho, nós já temos uma reflexão. Porque todos nós, enquanto seres humanos, à medida que nós vamos evoluindo, ou seja, à medida que nós vamos adquirindo um conhecimento e aliando a nossa razão, nós vamos buscando a luz interior, que vai refletir no exterior. Ou seja, nós vamos agregando em nós a responsabilidade do entendimento. E através desse entendimento, nós vamos buscar auxiliar aqueles outros irmãos que busquem o mesmo entendimento que nós. Então, é mais ou menos como se fosse a simbologia da escada de Jacó. Se eu tenho já a condição de subir um degrau nessa escada, eu vou auxiliar o outro irmão a estar ocupando o lugar do qual eu ocupava anteriormente. Então, essa é a verdadeira fraternidade. Quando nós começamos a adquirir virtudes e buscamos exemplificá-las, e outras pessoas entendem que, se nós fizermos, eles também têm a possibilidade de realizar, nós estaremos então auxiliando nessa construção de um novo mundo, de um mundo melhor, da boa nova do Cristo. E Emmanuel, então, ele vai nos trazer a seguinte interpretação desse texto. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo,
permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si mesmo. Então, aqui o que ele está nos alertando, que muitas vezes nós temos sim a capacidade de exercitarmos a caridade, a capacidade da doação, a capacidade de ensinarmos, mas muitas vezes nós trazemos a informação no intelecto, até buscamos trazer de uma forma didática aqueles que nos acompanham, mas muitas vezes esquecemos que essa virtude primeiro tem que estar dentro de nós. E aí, então, depois nós podemos estar acelerando, né, ou também distribuindo esse aprendizado aos outros irmãos de caminhada. Porque o que a gente vem buscando são valores morais, valores éticos, né? Porque a reforma íntima não é destruir tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas, não. É aprimorar aquilo que já está sedimentado dentro de nós. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana. Portanto, o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Ou seja, todas as provas, todos os testes, todas as convivências das quais estamos sendo experienciados são, na verdade, a oportunidade que temos de exemplificar o nosso aprendizado. Então, se nós formos fazermos um comparativo com as escolas do mundo, nós só passamos para um grau seguinte, ou seja, nós só estaremos passando para um curso superior quando tivermos completado o ensino médio e o ensino fundamental. Então, aquelas provas que nós fomos submetidos para que nós tivéssemos a condição de estarmos subindo um patamar, nunca, na maioria das vezes, para nós não foram agradáveis. Tirou noites de sono, nos obrigou a estudarmos, para que nós então tivéssemos a oportunidade de galgar outros patamares. E assim é na vida. Muitas vezes a dificuldade com o familiar, a experiência das dificuldades em relação à nossa área profissional, né, ou também na área de convivência comum, são testes dos quais nós estamos passando para sermos aferidos, se nós já temos condições de estarmos num outro degrau. Porque, como ali fala da lição, a horizontalidade, né, que seria então essa parte material, ela é extensa, mas não é profunda. E nós, quando já despertamos, já temos algum entendimento e buscamos a verticalidade, que aí a simbologia da montanha, há obstáculos sim, mas nós temos uma meta. Nós já entendemos que há um objetivo nas nossas vidas. Então, apesar de, nós seguimos avante. E aí Emmanuel vai continuar interpretando esse texto. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que ele se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Então, ou seja, ele está nos pedindo que, apesar de, sejamos exemplo. Então,
nas pequenas, e conforme a nossa conscientização, nós estamos nos sentindo mais fortalecidos, passando de um patamar a outro, nós vamos dar o nosso exemplo. Não vamos esperar estar num patamar muito alto para darmos exemplo. Um degrau que a gente suba, e se realmente nós subimos conscientes do nosso novo papel, né, dessa nova experiência, nós já podemos dar o nosso exemplo. E aí ele vai continuando. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Dentro do Evangelho, se nós fôssemos também fazer uma outra simbologia, seria estarmos buscando a Jerusalém, que seria então esse exemplo de cidade alta, e estarmos ainda em Jericó, que era a cidade mais ligada aos instintos, à materialidade. Até mesmo Jesus, na sua missão messiânica, dentro de todas as cidades das quais ele foi levar o Evangelho, o último lugar aonde ele quis dar o seu exemplo, levar a sua palavra do reino dos céus, foi em Jerusalém, que para aquele povo daquela época era a cidade, o exemplo da cidade espiritual. Então, essa cidade edificada no monte é onde nós estamos sedimentando os nossos conceitos, mas principalmente a nossa amorosidade, a nossa compreensão enquanto seres espirituais, enquanto construindo um ser divino. Então, que essas nossas experiências, que as nossas vivências, elas possam servir de ferramenta para que possamos, então, galgarmos, escalarmos essa grande montanha e chegarmos lá em cima e edificarmos a nossa cidade, aonde ela possa ser vista e esse exemplo possa ser seguido por outros irmãos. Então, em algumas citações de outros povos, dizem que não são as nossas palavras, não são o conhecimento que nós adquirimos só no intelecto, mas sim as nossas ações no mundo que vão representar a nossa obra. Então, vejam, Jesus não deixou nada escrito, e o seu exemplo continua nos guiando há 2000 e tantos anos. Os mártires, né, como Estevão, que acredito não, ele foi o primeiro mártir, que quando Saulo na perseguição e depois na sua reconstituição como Paulo, Estevão, mesmo com todo aquele sofrimento, com aquela experiência dolorosa, para ambos, né? Ele ainda se manteve junto a Paulo, sendo seu guia espiritual. Então, isso também é importante, que muitas vezes nas nossas provações, nas experiências que em determinadas situações são muito doídas, e a gente acha que não vai conseguir dar nenhum passo a mais para chegar no alto dessa montanha. Nós temos sempre alguém que nos auxilia, que nos acompanha e que nos diz que nós somos capazes. Então, que independente de estarmos no meio, de estarmos no pé da montanha, se já estivermos chegando lá em cima,
porque cada um sabe o quanto isso exige de nós, que tenhamos fé, que tenhamos confiança, que se um homem conseguiu, nós também vamos conseguir. Então, Jesus se fez carne para exemplificar. E se ele, então, acreditou e fez, ele também acredita que nós sejamos capazes de realizar a sua obra, né? Porque ele disse que nós seríamos co-criadores. Nós faríamos o que ele fez e muito mais. Que a gente possa acreditar um pouco mais em nós mesmos e todos os dias alimentarmos a nossa fé, pegarmos as nossas ferramentas e seguirmos aí nessa nossa escalada, né? Com os tijolos nas costas, com a madeira, com a ferragem, enfim, com os materiais que vão fazer com que a nossa obra seja edificada, que a nossa cidade realmente seja construída. E que bom que um dia outras pessoas possam ver essa cidade, que é luz, né? Que na verdade também é outra simbologia da luz. Essa nossa luz brilhar nesse nosso planeta. É muito linda essa passagem e fica para nós então a reflexão de que a gente nunca desista e que possamos dessa forma, mais uma vez, voltar a nossa atenção para dentro dos nossos corações e deixarmos então que as nossas vibrações, a nossa energia se expanda e seja recolhida pelos amigos espirituais que se fazem presentes neste ambiente. E manipuladas, então, essas energias vão sendo utilizadas aonde se faz necessário. E dessa forma vibramos intensamente pelo bem universal, vibramos pela união, pela paz, pelo respeito e amorosidade entre todos os homens do planeta Terra. Vibramos pelos necessitados no campo psíquico, no campo espiritual e no campo físico. Vibramos por todos os lares da Terra. Vibramos por todos os irmãos que nesse momento passam pelo nosso pensamento. Vibramos pelos nossos amigos, os nossos parentes e os nossos desafetos. Vibramos pelos nossos lares, rogando que Jesus aqui se faça presente, ilumine todos os cômodos e permaneça entre nós, fortalecendo-nos e nos inspirando a seguirmos adiante. E assim, vibramos por nós mesmos, criaturas ainda, como disse a lição, em construção, para que possamos um dia fazermos reluzir a nossa luz. Graças a Deus. E com muito carinho, agradecida por esta oportunidade, me despeço de todos e que possamos nos reencontrar muito em breve. Desejo que todos estejam e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Deus nos abençoe.